Pela graça de Deus, pelo amor de Jesus, pela comunhão do Espírito, nós prosseguimos meditando na palavra. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Deus nos deixou os seus livros e é bom atentarmos a eles. Quando nós temos o Cordeiro, e sabemos que o Cordeiro da Páscoa dos judeus apontava para Jesus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas veja o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem quebrareis osso nenhum. O cordeiro é inteiro, não se podia quebrar osso algum dele. Mas veja que no Evangelho de João, quando o cordeiro está morto na cruz, eles se aproximam daqueles três que foram crucificados para quebrar-lhes os ossos. Está escrito assim. Os soldados, está em João 19, versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. Qual o significado espiritual de ossos? O que significa ossos nas Escrituras? Por que os ossos de Jesus não foram quebrados? Por que não era permitido na Páscoa judaica quebrar nenhum osso do cordeiro? Já sabemos então, porque apontava para Cristo. Mas nisto temos um significado tremendo. Você já pensou no que significa os ossos? O osso, o esqueleto, é para o mover do corpo, é para o mover da vida, é para nos manter de pé. Já sabemos que de pé significa ressuscitado. O que está em pecado e delito está caído, está morto. Portanto, nada lhe valem os ossos. Por que não quebrar os ossos de Jesus? Porque Jesus nunca pecou. Ele sempre andou no Espírito. Os ossos tipificam o Espírito, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos faz andar em perfeição. Portanto, os ossos significa ressurreição, a vida de Deus no nosso ser interior. Ninguém pode ver os ossos. Estão ocultos, mas são eles que nos mantêm de pé. Ninguém pode ver o Espírito. O Espírito está oculto e ele que nos mantém de pé. Mas qual o segredo que há a respeito do osso? Vamos ver que a igreja não é aquele lugar que você vai assistir um show, ouvir uma música. Não é aquele lugar em que há apresentação de pessoas cantando. A igreja é morada de Deus no Espírito. É assim que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Veja bem onde vamos chegar na palavra.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, isto é, os crentes, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é para Deus morar. Deus só pode morar em pessoas, não em casa feita por mãos humanas. Deus só pode morar em você. Mas o que significa e como que Deus edifica a sua casa? Como foi feito isto? Isso tem a ver com o osso, com a ressurreição de Cristo. Vejamos esta figura e esta realidade na igreja. A figura está em Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos no capítulo, vamos ver, capítulo 2, versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se a mulher, porque do homem foi tomada. Vamos então agora fazer a leitura espiritual, pois a linguagem é figurada. O homem é Cristo. Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Cristo morreu na cruz. Ele adormeceu. E o que Deus fez? Tomou uma de suas costelas, tomou do seu osso, isto é, da sua ressurreição, da sua vida, da sua natureza, da ressurreição de Cristo, da natureza de Cristo, da vida de Cristo, a nova vida. E com esta costela, com este osso, o Senhor transformou numa mulher. Portanto, se você quer realmente estar na igreja de Cristo, você precisa ser transformado. Esta é a palavra usada. O osso transformado numa mulher. Assim Cristo diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, isto saiu de mim. Nós temos que ser como Cristo. Somente o que sai de Cristo é que é a igreja. Os falsos pastores e falsos mestres estão fazendo a igreja com a carne. A igreja vem do osso, isto é, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, pois é para a morada de Deus. Quando entramos em muitas reuniões da igreja, parece um programa de auditório, não parece o lugar que Deus mora. Aquele que Isaías viu sentado no trono, aquele diante do qual Isaías tremeu, se reconheceu de impuros lábios. Portanto, não brinque de igreja, porque a maldição vem para aqueles que falsificam a mulher e fazem a mulher somente com a carne, isto é, com a natureza humana. A igreja é osso do meu osso, portanto, é natureza de Cristo. Deus só mora na natureza de Cristo. Portanto, que todos nós que cremos sejamos transformados nesta mulher. Senão, pelo contrário, nós seremos pessoas incircuncisas, isto é, sem transformação nenhuma. Não seremos nova criatura. Não saberemos o que é o Espírito Santo, só imaginaremos. Deus precisa ser conhecido.
e conhecido será na sua casa, a qual casa somos nós. Veja bem, no livro de Efésios, a igreja, a mulher ajudadora, idônea, isto é, sem pecado, sem mancha, sem erro, sem coisa semelhante, lavada na palavra, lavada no sangue de Jesus. Esta mulher é transformada segundo o fundamento dos apóstolos e profetas. Esta mulher não pode ser transformada por obras humanas, por apresentações humanas, por invenções da carne. Somente pode ser transformada pela morte e ressurreição de Cristo, pelo sono de Adão, por Deus mesmo com seu poder, tirando o osso, tirando da morte, com o poder do Espírito Santo, para viver a vida de uma nova criatura. Então, Jesus mesmo dirá: esta a minha esposa, é osso do meu osso, portanto, não será quebrado, isto é, não mais pecará, não mais cairá, mas compreenderemos então, pelo mistério dos ossos, o que é andar segundo o Espírito, estar de pé na ressurreição e vida, por meio da obra de Jesus Cristo. Assim temos, versículo 22 de Efésios 2, se tiver coragem, leia, confira, no qual também vós juntamente, hoje eles ensinam, separadamente, dividem tudo com as doutrinas da carne, estáis sendo edificados, não é parede e nem pedra feita com a mão humana, para a habitação de Deus, aonde? No nosso espírito. Que a graça e o amor de Jesus seja com todos, firmes nas promessas de Jesus. Amém.